O maior desastre aéreo na história do futebol ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro de 2016. O Brasil e o mundo se chocaram com a notícia da queda de uma aeronave que transportava a equipe da Chapecoense, vitimando praticamente o clube inteiro, além de jornalistas. O que levou a esse acidente? Eu sou o Roberto Barreto e nesse vídeo vou te contar tudo sobre essa tragédia. A Associação Chapecoense de Futebol é um clube brasileiro que foi fundado em 10 de maio de 1973, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Sua criação foi uma forma de dar visibilidade a esse esporte na cidade, pois nesse período só havia times amadores. Assim, alguns jogadores e amantes do futebol decidiram se reunir para criar um time profissional para a região. Com o passar do tempo, a Chapecoense se tornou um dos clubes bem-sucedidos em Santa Catarina, conquistando diversos títulos ao longo dos anos. Naquele ano de 2016, a Chapecoense vivia uma de suas melhores fases. O time conquistava uma inédita classificação para disputar a final da Sul-Americana. Em 28 de novembro de 2016, a equipe de Chapecó embarcava para sua viagem com destino à cidade de Medellín, na Colômbia, onde disputaria o jogo de ida contra o clube colombiano Atlético Nacional, marcado para o dia 30 daquele mesmo mês. Vetado pela ANAC de realizar um voo direto para Medellín devido a uma legislação vigente, onde voos fretados só podem realizar voos internacionais, sendo por companhia que esteja sediada na origem ou destino do voo. Entretanto, a companhia aérea Lamia, a qual foi contratada para realizar o traslado da equipe, era de origem boliviana. Com isso, a viagem seria realizada em 2 voos até o destino final. Naquela noite do dia 28 de novembro de 2016, a delegação da Chapecoense embarcava em um voo comercial realizado pela companhia aérea boliviana BOA. Às 15h15, horário de Brasília, a aeronave decolava de Guarulhos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viru-Viru, na Bolívia. Já em terras bolivianas, todos embarcaram na aeronave de modelo Avro 146 RG-85, fabricado pela British Aerospace, tendo como prefixo Charlie Papa 2933. A aeronave pertencia à companhia Lamia, fundada em 2009, que tinha como intuito realizar voos fretados. A bordo do avião estavam 77 pessoas, sendo 68 passageiros, entre jogadores, equipe técnica, diretoria, convidados e jornalistas brasileiros que fariam a cobertura do jogo, além de 9 tripulantes. No comando do RG-85 estava o piloto Miguel Alejandro e a jovem Cici Arias, que realizava seu primeiro voo como copiloto de um voo civil. Às 17h18, horário local, e com os tanques totalmente cheios, a aeronave decolava com destino à Colômbia. Após 1 hora da decolagem, o RG-85 subia para 30.000 pés, ou cerca de 9.000 metros de altura. O plano correto era realizar uma escala em Bogotá, para que dali a aeronave pudesse ser reabastecida para o último trecho da rota, que seria na Colômbia. No entanto, os pilotos começaram a fazer cálculos da quantidade de combustível, com a hipótese de não realizar o abastecimento e seguir direto para o aeroporto de Rio Negro, Colômbia. Lembrando que na aviação, o correto é uma aeronave chegar em seu destino com uma certa quantidade de combustível sobrando e não no limite, já que imprevistos acontecem. Mas, no ponto de vista do piloto e também dono da Lamia,
Visando as dificuldades financeiras que a companhia estava enfrentando, um reabastecimento naquele momento ficaria muito caro para a empresa. Um fato realmente curioso é que o piloto já havia realizado outros voos com combustível nos limites e possivelmente cogitou que esse também daria certo. Entretanto, esse erro custaria a vida de dezenas de pessoas horas depois. Com os níveis de combustível baixo, os pilotos solicitaram autorização para pouso. Porém, o controle de tráfego aéreo colocou em espera devido a uma solicitação de emergência de uma outra aeronave. Mas na situação do Lamia, se os pilotos solicitassem de imediato um Mayday, informando que estavam sem combustível, o voo teria também uma prioridade para pouso e não ficariam em espera, pousando logo em seguida após a outra aeronave. Por volta das 21h53, horário local, o capitão comunicou problemas elétricos à torre de controle e relatou emergência de combustível, solicitando uma prioridade total. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Às 22h15, horário local, o contato com a torre de controle foi perdido. A aeronave se chocou contra o Monte El Gordo, bem próximo ao aeroporto, em uma região de difícil acesso, impedindo a chegada do resgate. Infelizmente, 71 pessoas perderam a vida, dentre elas jogadores, dirigentes, o presidente do clube, membros da comissão técnica, incluindo o médico e o técnico Caio Júnior, além de jornalistas e pilotos. Apenas 6 pessoas sobreviveram a essa tragédia, que ficou marcada como a maior da história com uma delegação esportiva. Os sobreviventes foram o goleiro reserva Jackson Follman, o zagueiro Neto, o lateral esquerdo Alan Ruschel, que se recuperou e ainda segue carreira, a comissária de bordo Ximena Soares, o comissário Ervin Tumiri e o narrador Rafael Renzel, que trabalhava na Rádio Oeste de Chapecó. No entanto, ele faleceu em março de 2019 devido a um infarto. O relatório final das investigações é bastante intenso e aponta diversos erros inaceitáveis por parte dos pilotos. Erros que jamais deveriam ser pensados ou até mesmo cogitados no mundo da aviação. Por isso, traremos um pequeno resumo. De acordo com as investigações, foi constatado que a aeronave apresentava uma quantidade insuficiente de combustível. A empresa aérea preparou um voo internacional sem margem de segurança, pois o plano de voo deveria ter realizado uma escala em Bogotá, mas foi realizado voo direto. Cerca de 40 minutos antes da queda, o avião já avisava para os pilotos que os níveis de combustível estavam bem abaixo. No entanto, a tripulação manteve os padrões normais de voo. As autoridades da aviação também descobriram que a prática de redução de combustível já era recorrente na Lamia, pois a companhia passava por dificuldades financeiras e não planejava corretamente os seus voos. Ainda de acordo com as investigações, após apresentarem o plano de voo, o total de combustível da rota era o mesmo de origem e destino, ou seja, no plano não haveria uma escala, o qual é ilegal
para uma viagem longa com uma capacidade exata de combustível. A controladora de tráfego chegou a questionar a quantidade do combustível, mas, mesmo após o seu questionamento ao despachante da LAMIA, o plano de voo foi aprovado. Em setembro de 2021, a controladora de voo Célia Castedo Monastério, que aprovou o plano, foi presa e teve liberdade em março de 2022. Com tudo isso, o relatório final concluiu que essa tragédia poderia ser totalmente evitada. Após o desastre, o título da Sul-Americana foi dado à equipe da Chapecoense como forma de homenagem. Com a vitória concedida ao clube, o time ganhou o direito de competir na Copa Libertadores da América em 2017, com jogadores emprestados e negociados de clubes brasileiros. Essa foi a história do voo LAMIA 2933, que ceifou a vida de jogadores e seus sonhos, devido a uma falta de planejamento e à negligência, ficando marcado como um dos dias mais tristes do esporte brasileiro. Eu vou ficando por aqui e te convido a assistir o vídeo ao lado do desastre Gol 1907. Te espero lá.